meu mestrado, eu pesquisei o discurso dos sujeitos coletivos agente penitenciário dentro do conjunto penal Teixeira de Freitas sobre direitos humanos. Então, uma coisa que a universidade me deu em todo esse meu processo de aprendizado é de sair dessa mera abstração. Então, eu posso até pensar hoje como olhar até antropológico do direito, no sentido de você compreender o direito na prática, vivo nas pessoas, seja em suas mentalidades, seja no dia a dia do judiciário, de como é que ele está sendo realizado. A minha graduação eu fiz em Direito, também na UNEB em Paulo Afonso, fiz a pós em Direito Tributário aí em Salvador, e o mestrado em Educação. Eu tive a oportunidade, e aí eu conheci Cláudio também enquanto estudante técnico da UNEB. Eu era técnico, depois eu saí, acho que foi em 2018, quando eu ingressei como professor substituto, primeiramente em Eunápolis, agora em Teixeira. De poder perceber demandas que, vamos dizer assim, têm um nítido caráter cultural. É você aprender a olhar o mundo sobre outra ótica. Seja a dos povos de terreiro, que a gente fez uma pesquisa muito forte em Paulo Afonso, seja dentro da ótica dos povos indígenas. Hoje, a minha atuação é com os povos indígenas dentro da licenciatura indígena da UNEB. Então, sempre numa ideia interdisciplinar. Por isso que eu falo que eu trabalho com Cláudio, a gente sempre casa muito bem as nossas ideias. Às vezes a gente fica tendo uma visão muito restrita do direito na faculdade, principalmente numa ideia de aprendizado, de transmissão de conteúdo como mero decoreba, como a gente chama. E a gente não percebe esse direito vivo, esse direito achado na rua do Roberto Lira lá, né, Cláudio? E a proposta da clínica é um pouco essa. Normalmente, no núcleo de prática jurídica, a gente estava até discutindo isso, nós temos demandas mais individualizadas, demandas que já têm aquele aspecto nítido de levar para o judiciário, para o contencioso. Na clínica, a proposta é um pouco diferente. A clínica, lógico que ela tem uma articulação que nós possamos fazer com o núcleo de prática quando ações individualizadas forem necessárias, e essa articulação a gente pode realizar, mas a clínica vai além, e pensando muito em demandas estruturais e de povos, de sujeitos coletivos. A parceria que a gente quer fazer, pelo menos com a clínica, é que a gente não tem um curso de direito, mas aí vocês estão no curso de direito e a gente pode fazer uma articulação entre o Centro de Desenvolvimento e Humanidades e o departamento daí, com o Centro de Pesquisas nas Temáticas Indígenas daqui. Para você ter uma ideia de como essa temática hoje ela entrou em grande discussão quando se trata de refugiados, nós tivemos um grupo de 49 pessoas da etnia indígena Uarau, da Venezuela, que chegaram em Teixeira de Freitas. E as autoridades não sabiam o que fazer. Porque como lidar refugiado, indígena, da Venezuela, no Brasil? Até para a gente aqui do Centro de Pesquisas Indígenas, eu confesso que eu não tinha conhecimento da temática do Uarau. Nós tivemos que parar e nos debruçar sobre esse povo. E aí você percebe a complexidade de relações que vão surgindo. Eles são refugiados que vêm da Venezuela, estão no território brasileiro, quais os direitos e quais são os deveres, e quem tem o dever de garantir esses direitos, chegam num município que não tem estrutura, e o Estado, a União, quem deve agir. Enquanto o trabalho aqui do centro, a professora Maria Giovanda criou um grupo, e aí foi um grupo do WhatsApp, mesmo o SOS Uarau, a gente foi na localidade, tirou foto desse grupo, e foi no momento que eu conversei com o Cláudio dessa possibilidade, e aí, Cláudio, se precisar de suporte jurídico, a clínica funcionando, a gente tem que ter esse apoio. E aí, nesse grupo, a gente conseguiu integrar membros da Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, Ministério Público Federal, a Alto Comissionário da ONU, das Nações Unidas para os Refugiados, membros do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, povos indígenas da região, representantes da FUNAI, todos em prol
e do município também, do Estado, da Secretaria de Apoio às Comunidades Indígenas do Estado, todos em prol de tentar resolver essas demandas. Mas são demandas que não têm fórmula pronta. E eu acho que aqui insere muito bem o papel da universidade. Porque a partir das vossas mentes pensantes é que nós podemos fazer propostas, às vezes mais concretas, de como auxiliar nesses casos onde nós temos graves violações de direitos humanos e povos que necessitam desse nosso apoio. Especificamente aqui, no centro, nesse link dessa rede que nós estaremos construir, eu estaria lidando com essas temáticas indígenas, tanto daqui como da região. Eu falei até com o Cláudio, que foi criada aqui no município do Prado uma secretaria de apoio aos povos indígenas, e que eles vão precisar de apoio para pensar não só em questões judiciais que estejam em trâmite, por exemplo, de retomada de território, mas de pensar, por exemplo, políticas públicas, ou seja, como nós podemos buscar uma inovação dentro do município, na sua competência, de criar projetos de leis que possam vir a garantir os direitos dessas comunidades. Como a universidade pode, através da sua prática extensionista e de pesquisa, articular esses conhecimentos para inovar no campo jurídico. Então, percebam que são amplas temáticas que podem ser debatidas por vocês, tanto no contexto de pesquisa e futura produção de material técnico, como projetos de lei, ou artigos científicos, apresentações em congressos, e vocês ingressarem um pouco nessa linha, para aqueles que já não estão, né? Como vocês podem também ter a possibilidade de sair do mundo abstrato. E me perdoem aqui eu fazer esse pré-julgamento, eu não conheço vocês, e aí esse fechado a gente tem, né, Cláudio, desse sistema virtual, mas eu parto da minha experiência. Eu tinha professores que às vezes me davam aula como se fosse para concurso público. E para concurso público, legal, quem quer fazer isso não tem problema nenhum. Mas quando você chega na prática, não tem manual de Pedro Lenza ou desses esquematizados que vão lhe dar respostas. E é na clínica que você, dentro desses problemas complexos, aprende a formar raciocínios lógicos e construir alternativas. E lógico, por mais que aqui a gente está falando de uma clínica de direitos humanos, e que os direitos humanos hoje, em minha opinião, ele abarca essas diversas esferas da nossa vida. A gente estava até falando de direito humano à inserção tecnológica, mas esse raciocínio vocês levam para a prática da advocacia ou de qualquer outra carreira jurídica que vocês forem escolher. Seja, inclusive, a carreira de pesquisador, que foi uma escolha minha. E, para vocês que não me conhecem, foi escolha, tá, pessoal? Foi escolha, falaram, eu quero ser docente. Então, assim, hoje eu sou advogado, mas normalmente eu nem menciono isso. Passei pelo que vocês vão passar, a gente passou no AB, fiz o AB lá no nono período, peguei o AB, advoguei só para ter experiência, para falar bem assim para os meus alunos, não, eu fiz, mas não quero isso não. Advogo até hoje, mas a paixão é por essa linha de produção de conhecimento. Estava conversando com o Cláudio aqui, eu estou articulando agora um projeto de doutorado também nessa linha. A gente hoje está, eu posso dizer pelo menos dentro da minha parte, num estudo mais profundo do direito internacional dos direitos humanos. Então, trabalhando eu especificamente a temática indígena no sistema interamericano, essa é um pouco minha proposta, e o reflexo disso dentro de uma linha de controle de convencionalidade no direito interno. Mas eu acho que o que eu mais queria deixar marcado aqui, eu acho que foi essa proposta, né, Cláudio, é que vocês devem se envolver mais no contexto que está inserida a sua universidade, no contexto da sua região, de onde você vive, e perceber o direito para além do manual. Perceber o direito desde a sua criação de fonte normativa, desde o seu debate, desde o direito dos seus desejos dos povos que estão lutando ali, buscando a implementação de políticas públicas, até na aplicação jurisprudencial, na interpretação dada. Eu acredito que nesses tempos pandêmicos e com as decisões atuais que o Supremo Tribunal está tendo e outros órgãos aí, cada vez fica mais perceptível que aquela pureza que Kelsen buscava, pelo menos como objeto do direito, ela não se existe na prática.
E, na prática, você necessita de articular conhecimentos de áreas distintas para compreender a realidade do problema jurídico. Então, quando a gente fala, por exemplo, de direito humano dentro da questão indígena, é necessário articular conhecimentos históricos, antropológicos, geográficos, dentro dos conhecimentos jurídicos, sociológicos. Quando a gente fala da questão negra e a discussão sobre o racismo, sobre cotas raciais, implementação e garantia do princípio da igualdade, não há como não discutir dentro de um aspecto sociológico, dentro de um aspecto histórico, dentro de um aspecto que discuta aí culturalmente critérios de identidade e de compreender na sua essência de onde brotam essas normas e de onde surgem essas discussões jurídicas da atualidade. A clínica, então, ela funciona nesse aspecto. E, quer dizer, funcionará, né, Cláudio? A ideia é de que... Funcionará, porque nós estamos no processo de construção da agenda, né? Planejando, quando eu falei recursos. Vou explicar, pessoal. Cláudio já faz o que a clínica pretende fazer em muita parte. Quando ele busca, por exemplo, organizar o movimento negro ali com economia criativa, é você pensar, poxa, como eu vou garantir os direitos econômicos, sociais e culturais para esse grupo marginalizado? E não é pensar o direito somente numa produção normativa ou numa judicialização contenciosa. Mas não, como a universidade, por meio de projetos, podem fortalecer e empoderar esse grupo para que aquele direito econômico e social dele seja implementado, para que seja eficaz aquela norma constitucional, aquela norma internacional. Então, a clínica, ela envolve essa articulação de pesquisa, de extensão, de cursos formativos, de seminários e também de pensar essas demandas coletivas. A gente poderia pensar em uma proposta, futuramente, aqui nós vamos com o Cláudio, por exemplo, dentro da clínica, elaborarmos pesquisas profundas que podem depois ser peticionadas junto às ações do controle concentrado de constitucionalidade do Supremo. Na ideia de um amicus curiae da Corte, nós atuarmos para trazer dados relevantes que possam auxiliar nas decisões estruturais que envolvem a garantia dos direitos humanos. Eu acho que, não sei se ficou bem claro, Cláudio, e aí eu vou pedir desculpa, que daqui a pouco eu já estou tendo que sair, acabou que a gente teve um problema tecnológico aí, mas eu queria que ficasse marcada essa questão. Pense em um direito para além do mero normativismo. Pense em um direito imaginando a profissão que vocês querem exercer quando sair da universidade. E aproveite esse momento enquanto estudante para participarem de diversos projetos que possam ampliar a sua percepção de mundo. Porque o direito, ele surge das relações que nós temos dentro da nossa sociedade e elas precisam ser compreendidas também. Léo, assim, eu acho que ficou perfeito o que você falou, né? Mas eu queria deixar esse tempinho que ainda resta, que você me falou que teria que sair, para ver se tem alguma questão aí dos alunos e eu posso complementar em relação à questão da interdisciplinaridade, né? Da relação com as políticas públicas, né? Disso que você falou, assim, de que o direito ele tem um ponto de vista prático, né? Que envolve toda essa articulação, né, com os diversos atores, né? Mas alguém tem alguma questão? Oi, bom dia. Eu tenho uma dúvida, duas dúvidas, na verdade. Ainda não ficou muito claro para mim, assim, qual seria a função exatamente de um estudante dentro da clínica. O que é que o estudante iria fazer exatamente? E também a outra questão seria, no sentido assim, a clínica ela só vai focar nessas temáticas indígenas ou também com outros grupos vulneráveis? Por exemplo, pensar na questão quilombola. Emily, boa pergunta. A ideia da clínica, quando a gente fala do estudante, é possibilitar que vocês façam pesquisa e que vocês atuem em âmbitos diversos da implementação do direito. Seja pensando, às vezes, em inovação jurídica, como nós falamos, seja numa perspectiva de pensar e elaborar defesa de sujeitos coletivos, e aí os quilombolas estão inseridos, povos indígenas estão inseridos, pescadores artesanais, todos os povos e comunidades tradicionais. Mas não se fecha aqui. Por que isso? Os direitos humanos hoje eles são muito mais amplos
do que os direitos que nós, às vezes, vinculamos a minorias. Tanto que, na minha pesquisa de mestrado, eu quis tratar dos direitos humanos na perspectiva dos agentes penitenciários, justamente porque eu não percebia que eles entendiam que eles também eram sujeitos de direitos humanos. E por que eu estou falando isso para você? Porque outras temáticas podem surgir na clínica decorrentes de desejos dos próprios estudantes. Então, por exemplo, a gente tem Gilberto aqui, que é outro pesquisador que foi oriundo, salvo engano, do departamento, né, Cláudio? Foi de Camaçari. Uma linha de pesquisa entre direito e inovação. E você pensar os direitos humanos na sociedade tecnológica, como, por exemplo, o uso de algoritmos automatizados e como isso pode estar ali gerando uma, talvez, desigualdade no acesso à informação, a possibilidade, por exemplo, de discutirmos fake news e a impossibilidade de você ter uma construção de um raciocínio com a base científica por causa dessa disseminação de informações inadequadas. Então, pensar a clínica em direitos humanos, em nossa perspectiva, quando eu falei da indígena, é do meu braço aqui em Teixeira, porque é sem rede. E como aqui... A nossa ideia, né, Léo, é assim, de que... Léo, ele falou que ele, como ele tem as demandas jurídicas em Teixeira, a ideia da parceria aí com o CEPI seria, uma das ideias seria essa parceria, né? Eles poderiam nos ajudar com conhecimento na questão indígena, porque são grupos, existem antropólogos no grupo, sociólogos, né, educadores, né, que têm experiência com a questão indígena, e nós, assim, porque eu estou tentando ver se a gente faz um recorte mais do ponto de vista da nossa disciplinaridade no campo do direito, né, a gente daria esse suporte, faria essa ponte aí com o Leonardo lá em Teixeira de Freitas. Então, a parceria da clínica com o departamento de Teixeira e com o centro de pesquisa seria nesse sentido da gente dar esse suporte, né, de pensar, e aí nós teríamos, assim, estudantes que se dedicariam talvez a essa temática pelo seu interesse. Então, aqueles que vão trabalhar com as temáticas quilombolas, da mesma forma, são todas comunidades tradicionais, então existem questões que são comuns, né, existem especificidades, e nesse sentido a gente começa a construir a interdisciplinaridade de fato, porque nós estamos lidando com a realidade concreta. Aquilo que Luiz Ismael falou, não dá para ficar só fazendo prática simulada, a gente tem que pensar numa prática real. Assim, para mim, um dos problemas mais difíceis que eu enfrentei no campo jurídico foi com indígenas. Não é simples, né, Léo? Essa questão dos índios varaus, que desde a comida que tem que ser servida, até, né, os tratos culturais, né, assim, a forma como eles se relacionam com da coleta, né, que não é mendicância, é coleta, é uma forma que eles têm. Tudo isso a gente precisa de muito apoio dos antropólogos, dos educadores, né, de pessoas que sabem lidar com esse tipo de realidade, né? Então, eu queria deixar claro, Cláudio, que eu acho legal, além disso, é porque às vezes é o seguinte, tem estudantes que eles necessitam de um empurrão. Eu falo isso, eles necessitam de um empurrão. Então, por exemplo, a clínica, a Cláudio é um difusor de projetos, ela pode pensar num projeto e você integra esse projeto na perspectiva de você ser uma auxiliar de pesquisa, e aí você vai produzir junto, vai pensar, vai escrever, dali pode decorrer artigos científicos. Mas tem estudantes que ele já tem uma certa autonomia, às vezes ele tem, poxa, quero trabalhar essa questão, lá na minha cidade surgiu isso, por exemplo. Por isso que eu falo, vocês olharem o mundo, ampliarem as suas percepções. E que tal a clínica atuar aqui e pensar em alguma forma? Então, essa demanda pode chegar por vocês e a gente se debruçar sobre ela. E aí, Cláudio fala interessante. Imagine que chega uma demanda, ninguém esperava que índios Uarau ia chegar em Teixeira de Freitas. Não era esperado. É uma demanterialização. Imagine que chegue na cidade de vocês. Como é que vocês vão lidar? E aí, o estudante, ele tem tanto esse aspecto, e eu falo, intelectual, de pesquisa no sentido bibliográfico e tal, mas vocês têm que entender que o ir a campo, o conversar com as pessoas, o ver esse movimento, é também educativo. Educativo e formativo para vocês. Eu não sei se ficou bem claro.
a resposta. E a gente pode conseguir, né, Léo, assim, de repente nas férias aí, mandar 2 ou 3 para Teixeira, fazer um estágio com você aí, ficar aí. Quando eu trabalhei na Associação de Advogados, nós fazíamos muito isso, né? Mandávamos estudantes ficar com alguns advogados em outras cidades, né? Para fazer, assim, porque a gente faz isso com pesquisador, não é? Nós saímos da nossa equipe, vamos interagir com outras equipes, com outras habilidades, outros costumes, outras metodologias, para a pessoa não ficar cheia de vícios, né? A Multicampia da UNEB nos permite pensar dessa forma, né? Mas a ideia seria utilizar a tecnologia para a gente trabalhar de forma remota. O protagonismo dos estudantes é necessário, né? É fundamental. A gente não quer projeto. A nossa linha de pesquisa, a nossa linha no direito, tanto eu e Léo, como a gente tem um pensamento crítico. Nós não somos professores que vamos aqui dizer tudo como é que vocês vão ter que fazer, vão seguir aquele roteiro prático estabelecido pelo professor. Não é a nossa ideia. A nossa ideia é que o protagonismo tem que ser dos alunos, vocês têm que trazer as demandas. Olha, esse tema aqui é um tema interessante para ser estudado pela clínica. Isso é debatido, é aprovado, como é feito hoje no centro de pesquisa. Eu não sou. A coletânea lá de poesia não foi ideia minha, foi de um colega nosso que trouxe a ideia, aprovou-se no conselho do centro e foi posto em prática, né? Então, a ideia da revista, Léo trouxe a ideia da revista em Boteia, e a revista hoje está materializada, né? Inclusive assumiu a tarefa, as pessoas assumem a linha de frente quando propõem os projetos, né? Então a gente conta muito com o protagonismo. A ideia da clínica é para a gente ter aquela coisa do território. A gente precisa ter um território, né? Ter um espaço onde a gente possa pensar as coisas. O departamento, às vezes, assim, as estruturas, porque a gente não tem esse espaço hoje, não temos o laboratório funcionando de práticas jurídicas, nós não temos esse espaço, ainda que virtual, né, onde a gente possa se reunir para trocar essas ideias, né, pensar as coisas. E assim, eu sou muito hoje familiarizado com toda essa discussão de ambiente, de inovação, de ambiente educativo, de espaços multireferenciais de aprendizagem. Sem esse espaço, é aquilo que o Milton Santos disse: eu não sei onde estou, eu não sei quem sou. Sem esse espaço, a gente fica sem condições efetivas, né, de tocar o projeto. Então, a gente pode criar a clínica, né, ter um site, ter um espaço virtual, nos reunirmos em espaços que são coletivos do campus, como é o auditório, uma sala de aula, mas ter momentos de encontro, assim, reuniões periódicas, né? Isso é necessário, como a gente faz constantemente. Então, assim, Léo, desde o mestrado, ainda continua no centro de pesquisa, atuando, e as demandas, a demanda que estourou para mim aqui, em relação, não foi a rede lá, a questão dos refugiados, estourou também para ele lá. Como podem ter outros colegas na universidade que estão recebendo também a demanda, e a ideia nossa é a gente começar a se organizar, porque isso pode ser um caso que venha a exigir mais da gente, né? Nós não tivemos em Camaçari o problema que ele teve, mas... específica, claro, rapidinho, do Zuaral. Sim. O Zuaral acabaram que, no final, eles decidiram ir para outra cidade, eles se deslocaram, o município acho que deu as passagens, eles foram para São Mateus, e de lá estavam querendo seguir para São Paulo. A gente convenceu, tentou conseguir o colégio, eles foram para o colégio, ficaram aqui, conseguiu a alimentação, mas a autonomia deles, eles decidiram ir. Mas olha o que fica. Teve toda a mobilização inicial, e às vezes o município queria jogar essa responsabilidade para o Estado falava que era do município, a União nem se aparecia, estava esperando o Ministério Público atuar, enquanto não atuava, a gente teve que vir com o sindicato e ONGs aqui para poder dar esse apoio. A clínica, por exemplo, pode pensar protocolo de atuação nesses sentidos, ou seja, para quando esse grupo chegar, a gente ter um protocolo que oriente os gestores de como eles devem agir. Já existem isso realizado pelo Ministério Público Federal, existe, salvo engano, da Defensoria Pública, mas a gente também pode pensar num próprio e talvez até mais prático, mais didático, vamos dizer assim. Por exemplo, eu recebi um material do Ministério Público Federal que tinha 500 páginas. Então, poxa, chega um grupo hoje, você vai mandar um documento de 500 páginas para o prefeito, ele não vai ler 500 páginas.
Agora, pense na clínica o que pode ser feito. A gente pode tirar um momento para estudar o caso, fazer levantamento normativo, ver decisões que já tiveram em outras localidades, ou seja, analisar a jurisprudência, se já há algum precedente em cima desses casos. Comparar, talvez se tiver tempo, em outros países como isso está se dando. A partir daí, propor responsabilidades e modelos, talvez, de atuação. A gente pode pensar isso. E indo além, a gente ainda pode utilizar de práticas inovadoras, como a realização de documentários. Então, a gente pode fazer vídeos explicativos dessa situação. Ah, só retomando a tua pergunta, só de indígena? Não. Questões outras também podem ser realizadas. A gente pode fazer documentários, nós podemos fazer apresentações autoexplicativas, como, sei lá, PowerPoint, EPUBs, publicações temáticas. A gente pode pegar a revista Embotê, por exemplo, falar, ó, esse volume agora, número 2.1, vai ser uma coletânea temática da clínica, um especial temático da clínica, relatando, trazendo os relatos dessa nossa atuação. E até do ponto de vista dogmático, às vezes possa ser que a gente sinta a necessidade de fazer estudos aprofundados. A gente pode fechar grupos de estudo, que pode ser temporário ou permanente. Por exemplo, o Zuaral. Eu não sou especialista em refugiados. Talvez necessita de um maior aprofundamento nessa temática, de pegar lá o Estatuto Refugiado, a Convenção de 1951 da ONU, e trabalhar nessas temáticas. Trabalhar direitos, deveres, fazer esse levantamento, interpretação dos órgãos convencionais da ONU, como é que está sendo essa proteção realizada, convidarmos parceiros, como a professora Carla Volpini, Lucas Carlos Limas, da Federal de Minas, que trabalham especificamente com isso. E, a partir daí, a gente já constrói conhecimentos duradouros e profundos sobre temáticas específicas. E, Léo, a professora Karine de Souza Silva, que está na nossa revista também, que é especialista no trabalho, e é de Feira de Santana, tá? É professora de Santa Catarina hoje, mas é baiana, né? E ela já se colocou à disposição para a capacitação nessa área, né? Eu vou dar aqui só um outro exemplo, que é distante dessa questão indígena. Pronto, a reunião ontem com o vice-reitor e com a PGDP, eles fizeram uma demanda para mim, Léo, de um curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Sim. A gente poderia fazer essa sistemática que a gente sempre usou de capacitar os estudantes, primeiro, na lei, e os estudantes fazendo a capacitação dos servidores da universidade, né? Como foi feito o projeto com a Embasa. A Embasa tinha uma necessidade de levar a lei de tratamento de resíduos, eu não me lembro, a lei de... Fugiu o nome da lei agora, que a gente chegou até a fazer um manualzinho e tudo, que Gilberto que participou desse projeto, né? Nós capacitamos os estudantes de Direito do campus de Camaçari, Rafael, Gilberto, Yuri, foram vários, e eles foram aos 30 municípios mais pobres da Bahia, na época isso era possível, tudo financiado pela Embasa, no projeto, para fazer a capacitação dos conselhos municipais de saneamento básico. Sem a implantação desses conselhos municipais, o município não poderia receber recursos da lei, né? E os estudantes foram que participaram, porque era uma lei com mais de 200 artigos, né? Então, nós tínhamos que criar um manual de educação jurídica popular com gravuras, com desenhos, né, com textos. Tá? E os alunos foram lá para capacitar de engenheiros a pessoas que tinham o nível fundamental, que estavam lá como conselheiros, né? Então, tinha que ser uma pedagogia. É nessa hora que o sistema mostra seu limite, né? Eles não podem mandar lá especialistas lá para tratar do tema, porque senão as pessoas mais simples não vão poder dominar o tema, né? E eu falei assim, olha, eu só faço esse trabalho se a gente envolver os estudantes. E foi uma equipe de 15 estudantes e eles chegaram depois a montar uma empresa de saneamento básico, né, uma empresa de educação ambiental, para trabalhar. Posso um dia convidá-los para falar dessa experiência para vocês aqui. Mas, assim, a ideia da clínica é essa, de fomentar o protagonismo dos estudantes, né? Trabalhar com assessoria, pesquisa, ensino, extensão, pensar em inovação social. Eu estava comentando com o Léo que eu tive uma reunião agora com a Prefeitura de Camaçari para falar sobre o Dia da África, e eu mostrando a Lei de Inovação de Salvador, né, que eu até já mostrei a vocês. Eu falei assim, vem cá, e Camaçari vai decidir ter uma lei de inovação quando? Né? Se é um município que deveria começar por aqui, pelo parque industrial que nós temos, né?
e eles já se interessaram em pensar a lei de inovação de Camaçari, né? Porque na lei de inovação ela trata a economia criativa, o empreendedorismo, ela trata a criação de espaços que vão ser úteis, inclusive, para nós também, né? Então, assim, a clínica ela poderia estar atuando com essas demandas aí, e a gente vai formar uma equipe e conta muito com, assim, lógico que existem experiências que a gente vai poder aproveitar. Não sei se você está com o livro aí, Léo, que você já comprou, o de clínica, mostra aí para o pessoal, que você me mandou a foto. Eu falei com o Léo, ele já comprou esse livro aí, que é de uma rede da Amazônia. A experiência de rede amazônica de clínica e direitos humanos. E aí ele pega tanto de lá como da questão do UNB também, a clínica que tem na UNB. Isso, a ideia é a gente trabalhar a nossa. Agora a gente vai se inspirar nessas experiências, mas não copiá-las, né? Nós temos que, a partir dessas experiências, considerar a nossa realidade da UNEB, da Multicampia e tudo, e a nossa experiência também de trabalho, criar nosso projeto de clínica, né? Que seria um legado dessa disciplina. A gente tem discutido, eu falei até com o Léo isso, a gente tem discutido isso muito no doutorado, que a gente tem que ter um legado, tem que ter... cada disciplina hoje ela deixa um instrumento desse, como, por exemplo, o Observatório da Cultura Popular, que a gente está construindo uma disciplina do doutorado lá, a clínica seria já o espaço dessa disciplina, né? Um espaço real, né? de uma prática em políticas públicas mais real. Né? Eu acho que teria muito a ver eu vou ter que interromper rapidinho, porque realmente eu vou ter que sair. Não, eu sei, Léo, eu peço desculpa. Eu só queria saber se ficou respondida para a aluna. Eu não lembro qual foi o nome dela. Emily que falou. Oi, ficou sim. Muito obrigada. Ficou, Emily? Por nada. Mas alguém tem alguma pergunta, pessoal? Porque realmente eu vou ter que sair agora. Eu peço desculpa a vocês, mas eu tenho outro compromisso. Acho que esse tempo remoto que mais fizeram foi marcar reunião com a gente. Pronto, Mas, então acho que está tranquilo. Não, Léo, quero lhe agradecer e depois a gente vai conversando aí, né? Mas podem considerar eu e Léo, o professor Léo aí, como um dos nossos apoiadores aí nesse projeto, viu? Pronto, eu que agradeço. Eu já convoquei ele aí já para me ajudar nessa tarefa aí, mais essa tarefa. Eu agradeço o convite e, como disse, tarefa dada, tarefa cumprida. Eu acho que toda ação que nós podemos fazer para poder ter um mundo melhor, acho que é viável, vale a pena, vale a dedicação e esforço. Lógico que dentro da medida do possível a gente vai tentando fazer da universidade ser um lugar mais inclusivo, um lugar que possa garantir a implementação de direitos e também, como ex-aluno da UNEB, eu sempre busco criar esses espaços para proporcionar a vocês terem experiências distintas. Gostaria muito que vocês pensassem nisso. Eu sei que deve ter muita gente dogmática pensando. Eu falo para os alunos, eu dou aula na faculdade particular de Direito, aqui também, Direito Constitucional e Direitos Humanos, e uma coisa que eu falo, Cláudio, que às vezes me perguntam assim, professor, mas para que você está me falando isso se a decisão do STF você já me disse que é no outro sentido? E aí eu viro e falo para ele, olha, os casos fáceis, eles são fáceis, mas os casos difíceis, eles exigem uma complexidade de raciocínio que nós temos que ensinar vocês a ter. De pensar que uma decisão judicial, ela tem muito mais conhecimento prévio e interlaçado ali do que no final é transmitido para vocês. E que vocês, tendo autonomia para pensar essa complexidade, vocês podem estimular posteriormente a mudanças de precedentes judiciais. É por isso que o distinguishing lá para você falar numa decisão judicial não é algo tão simples. Você deve compreender todas as relações anteriores e mostrar que aquele caso é diferenciado. Então, a clínica, ela tem essa possibilidade de te fortalecer a construção de respostas às situações que são complexas.